Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, e versículos do 11 até o de número 14. Quem trouxe a Bíblia, por favor, pode abri-la e vamos acompanhar o que diz as Sagradas Escrituras. Quem achou, diga amém. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quem diz amém? Queridos irmãos e amigos aqui reunidos, nós acabamos de ler um texto sagrado que nos fala sobre a graça de Deus. O texto sagrado que nós lemos nos diz que a graça de Deus, amém, amém, depois vocês contam a história da Bíblia para os outros, a historinha, glória a Deus. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Primeira coisa que eu preciso dizer nesta noite é que a graça de Deus, ela salva. Algumas pessoas até hoje não conseguiram entender o que vem a ser a graça de Deus. Mas a graça é aquilo que vem dele e não tem interferência nossa. A graça de Deus que nos alcançou trazendo salvação é um braço estendido de Deus, porque nós, com o nosso braço, jamais conseguiríamos alcançar a Deus. Enquanto que religião é uma atitude do homem para Deus, a salvação é uma atitude de Deus para o homem. A palavra de Deus nos mostra que aquilo que nós não merecíamos, a graça nos ofertou. Não é mérito nosso a salvação. Falar de salvação, estamos falando de um ato de Deus. Um ato que compete a Deus, um ato que vem da parte dele. E para falar sobre salvação, se faz necessário falar sobre perdição. Existem palavras que não têm sentido se não tiver outra do lado. Por exemplo, como é que a gente fala daquilo que é grande se não tem a noção do que é pequeno? Não dá para falar, portanto, de salvação sem antes falar de perdição. E que perdição é esta? A perdição se trata de algo no que tange a vida eterna, a eternidade. O ser humano, ele é formado em corpo, alma e espírito. O seu corpo foi feito para viver sempre. A sua alma ligada ao espírito, lá está a personalidade. E o espírito é a parte que Deus nos deu como milagre de vida, identificando como o único meio pelo qual nós temos acesso a Deus. Observe, meu querido amigo, meu querido irmão, que quando Deus fez o homem, fez para a comunhão com Ele, para viver eternamente com Ele, para viver no corpo e não ser destruído na carne. Mas Deus orientando o homem que não comesse de um fruto que estava no meio de um jardim, onde Deus havia colocado o ser humano, Deus disse em forma de advertência: não coma deste fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Deus não estava dizendo que a morte era a única consequência da desobediência. Deus estava mostrando que a morte seria um parâmetro e um referencial para outros danos e outras consequências terríveis que viriam também a partir da desobediência.
A morte estava apenas indicando que o corpo estava fragilizado. A morte estava apenas indicando que o homem estava separado de Deus a partir de então por causa do pecado. A morte também estava indicando que a partir de então o homem receberia também no espírito uma sentença condenatória que não havia sido preparada para ele. Mas porque ele havia aderido a Satanás, aderiu também à sua consequência de condenação. Por esse motivo, agora o homem precisava ser salvo. O homem encontrava-se em perdição, uma perdição que atingiu o seu corpo, uma perdição que atingiu a sua alma, uma perdição que atingiu o seu espírito. No corpo, as doenças e a morte testemunhavam uma derrota terrível. Na alma, uma alma incomodada. O ser humano foi criado com a alma estável, mas a partir do pecado, a alma humana ficou instável, passou a ter medo, pânico, pavor, ansiedade. Nada disto fazia parte da vida do ser humano. E o pior de tudo, um espírito que havia sido dado por Deus ao homem, e é assim que ele faz quando uma pessoa concebe, uma mulher concebe a vida humana, é a hora que Deus dá o espírito. Abrindo um parêntese, quando um espermatozoide fecunda um óvulo, hoje é constatado cientificamente que um facho de luz se apresenta. É ali que está o milagre da vida. É a hora que Deus dá o espírito ao homem. O espírito vem de Deus, e a Bíblia diz: e o espírito voltará a Deus que o deu. Quem dá o espírito ao homem é Deus. Agora observe bem uma coisa: este espírito, que era a maneira pelo qual o homem iria se contactar com Deus, agora entra em condenação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que nós estávamos mortos em delitos, em pecado. O nosso espírito na morte do pecado, ele não morreu, o espírito de Adão, mas ele se tornou mortificado. Assim toda a descendência de Adão, quando o espírito é dado, ele é dado já a uma pessoa que já está nascendo em condenação, porque é da descendência de Adão, e o espírito que é dado a um corpo que está no pecado da carne. Por esse motivo, já é um espírito separado de Deus. A partir do momento que o homem, o ser humano, ele entra em consciência, o seu espírito recebe então a sentença, a sentença ela entra em evidência, a sentença da condenação. E a partir do momento que o homem tem consciência do pecado, agora o seu espírito está totalmente responsabilizado por condenação, sendo necessário a partir de então um resgate de Deus, a salvação que só vem de Deus. Saibam vocês que nenhum ser humano é capaz de justificar o seu espírito diante de Deus. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos, em pecado. É necessário, portanto, uma intervenção de Deus para que haja salvação. As suas boas obras não podem te levar à presença de Deus. Aliás, a Bíblia diz, o Senhor próprio Deus dizendo, que aquilo que você fizer de melhor, mais justo, mais santo, mais elaborado do ponto de vista moral, diante de Deus, é como um trapo de imundícia. E diga-se de passagem que trapo de imundícia são panos antigos que eram utilizados na contenção do fluxo menstrual de cada mulher. Na antiguidade não existiam absorventes e o fluxo menstrual era contido com panos que eram chamados, após serem utilizados e se tornar uma imundícia, eram chamados de trapos de imundícia. Pois Deus disse: o que você fizer de melhor, a sua justiça, ser humano, aquilo que você tiver de mais justo na minha presença, diante da minha santidade, não passa de trapo de imundícia. É aí que entra a graça de Deus. O que eu não posso, Ele pode. O que eu não alcanço, Ele alcança. O que eu não tenho condições, Ele oferece condições.
O ser humano por si só não consegue alcançar a justificação de Deus. E a justiça de Deus exige punição contra o pecado. É onde aparece a pessoa de Jesus. A Bíblia diz então que Deus envia a sua palavra à terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus humanizado aí estava para cumprir a justiça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: e a partir de agora, a justiça de Deus se manifesta sem a lei, mas com o testemunho da lei e dos profetas. Isso significa dizer que a lei de Moisés, que tanto censurou e acusou e denunciou o que é certo e o que é errado, a ninguém pôde justificar. Paulo, pregando um dos seus discursos, disse: e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificado, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. É aí que está a graça de Deus. A Bíblia diz então: a graça de Deus se ha manifestado. Deus envia Jesus à terra sem pecado, na semelhança do pecado da carne, ele assume forma humana. A Bíblia diz que ele assume forma de homem, ele se sujeita à forma humana. Deus se identificou com a humanidade, se humanizando, e vindo Jesus à terra, ele cumpriu toda a lei. E vindo Jesus à terra, nele se apresentou a justiça de Deus. E acreditem, quando Jesus então se ofereceu a Deus em sacrifício vivo, a justiça de Deus veio sobre Jesus, e a ira de Deus veio sobre ele. A Bíblia diz então, mostra, a palavra de Deus apresenta que todo aquele sofrimento de Jesus era a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Jesus, ele está ali recebendo a ira de Deus contra o pecado, porque de fato Deus odeia o pecado, e Jesus assume a carne, assume o nosso lugar, para que nós possamos ser justificados. E aquilo que Tiago diz, é o justo pelos injustos. Ele assume a nossa culpa na cruz, ele é sentenciado como condenado. A Bíblia mostra que ele se fez condenado para que você e eu fosse salvo. Aqui está a graça de Deus. Eu não alcançava, ele alcançou. O preço que foi pago ali na cruz nos dá a vitória pelo sangue de Jesus. Observe só o que acontece. O texto diz: a graça de Deus se ha manifestado. Deus então nos oferece um sacrifício e um pagamento que eu não tinha condições de pagar. A minha vida e a sua vida diante de Deus está reprovada. O valor que o mundo nos dá é o valor que está em pecado. A Bíblia nos chama a nossa vida de vil maneira de viver. Cada um de nós que habita a face da terra vive de uma maneira vã, de uma maneira vil, de uma maneira sem valor. Mas Deus resolveu pagar um preço de alto valor através do sangue de Jesus. O texto sagrado nos mostra, amados, logo no versículo de número, deixe-me ver, versículo de número 14, ele se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. É interessante que quando Jesus paga o preço, ele paga o preço da redenção. A redenção é traduzida como um pagamento de resgate. Preste bem atenção. Estávamos escravizados do pecado, estávamos condenados à condenação eterna, estamos condenados a morrer e a adoecer e a viver eternamente longe de Deus. Mas Deus manda Jesus à terra para nos resgatar e pagar um preço de redenção. Sabe o que aqui acontece? Eu gostaria de pedir aqui ao cantor Jamerson, deixe sua Bíblia aí, venha até aqui à frente, por favor. Se coloque aqui de frente para o povo. Aqui está ele. Olhe para cá. Eu nem pedi para ele segurar a mão, mas é assim mesmo que eu queria, se eu ficar com a mãozinha segurada. Nós vivíamos assim, amarradas as mãos, detidos os pés, escravizados pelo pecado. Porque disse Jesus, quem comete pecado
é escravo do pecado. Pode tocar. E observe só o que a palavra de Deus diz: Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele realizou uma redenção. E a palavra utilizada para redenção é comprar com resgate. Ele pagou um preço para que nos retirasse da condição de escravo. Imagine só que Jamerson é meu escravo, mas de repente alguém diz: eu quero comprá-lo para que ele não seja mais o seu escravo. O nome desta prática chama-se agorazon, chama-se comprar no mercado. Aqui ele está no mercado de escravos, mas alguém vai dar um lance por ele. Eu pessoalmente gostaria de vendê-lo por R$1.000, mas vamos ver se alguém dá algum lance. De repente o senhor tem algum valor para dar por ele. 800. Desqualificou o meu escravo. Não é possível. Depois do culto você vai ver. 800 é o valor que ele quer pagar. Mas por que ele quer pagar 800? Porque ele quer reter o escravo para si e depois ainda fazer negociação. O escravo não tem importância para ele. É apenas um instrumento de trabalho e uma negociação em vista. Mas de repente eu digo: não, 800 eu não quero vender. Eu acho que ele vale 1.000. Será que alguém vai dar mais? Vamos ver. 1 milhão. Quanto? 1 milhão. Por que ele ofereceu tanto? Ele ofereceu muito, sabe por quê? Porque ele enxergou nele aquilo que eu não enxerguei. Ele enxergou nele aquilo que ele não enxergou. Significa dizer que a partir de agora ele vai ser comprado por um alto preço. Está se lembrando de alguma coisa? Você está se lembrando de alguém que pagou um alto preço por nós? Aleluia! Só que quando ele é comprado por um alto preço, além dele não ser mais o meu escravo, ele é tirado de circulação, de venda. A palavra não é mais agorazon, é exagorazon, que significa comprado e retirado do mercado. Ninguém vai querer pagar tão alto, mas ele pagou um preço alto. Agora é dele e ninguém mais arremata. Isto faz dele um escravo dele para o resto da vida. Mas existe outra prática. Uma prática que está aqui no texto. Quando o texto diz para nos remir de toda iniquidade, a palavra aqui é lutruon. E lutruon significa colocado em liberdade. Olha aí. Você foi comprado por um alto preço, mas ele não quer que você seja escravo dele por resto da vida. Agora ele está livre. Aleluia! Ele pode levantar as duas mãos e dizer assim: ó, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Como é que é? Diga você. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Quando isto acontece, a graça de Deus continua. O texto sagrado diz que esta graça que nos remir, ela nos ensina. A graça que salva é a graça que ensina. O texto diz, ela nos ensina a renunciar à iniquidade. A graça que nos remiu não é uma licença para pecar, é o ensino para viver em santidade. Por isso os que são libertos, eles agora não querem mais a prática do pecado. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Você sabe o que é impiedade? Eu vou lhe explicar. A palavra impiedade vem de ímpio.
O ímpio é aquele que não tem vida pia, vida devotada, vida relacionada com Deus. Isto é o ímpio. Ele não tem vida pia, ele é ímpio. Agora a graça de Deus nos ensina a ter uma vida pia. E aqueles que foram libertos, eles vivem uma vida pia na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Onde estão aqueles que são piedosos? Aqueles que diariamente oram, diariamente glorificam a Deus, diariamente vivem uma vida buscando santidade, adorando ao que vive. Onde está o povo que foi liberto, lavado pelo sangue de Jesus? Aleluia! Se você é assim, levante as tuas mãos e diga assim: eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Enche o pulmão mais uma vez para dizer: nada além do sangue, do sangue de Jesus. Esse sangue, o que nos lava pecado, o que nos traz restauração. Diga lá. Oh, que coisa linda! O que nos faz brancos como a neve, é desse jeito, ó. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. É isso que está escrito. Se é verdade, então erga a mãozinha e declare sua liberdade em Jesus. Se alegre, jubile e cante dizendo: eu sou livre. Ensinando-nos a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Somente os livres podem cantar, somente os lavados podem cantar. Então enche o pulmão para dizer: continue tocando baixinho. O texto diz que vivendo desta maneira, sóbria, justa e piamente, a gente vai aguardando a bem-aventurada esperança, a vinda de Jesus. Nós não estamos aqui como mais uma religião fundada na terra. Nós não estamos aqui como uma sociedade organizada, pensando num futuro humano melhor. Nós estamos aqui aguardando o dia de nós sairmos aqui. Nós não somos daqui. Não estamos aqui para ficar. Um dia recebemos a Jesus como Salvador. Aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Ele pagou o preço da nossa redenção. Estávamos condenados, mas na cruz Ele nos comprou. E porque nós cremos nisso, recebemos o perdão de Deus. E este perdão nos transforma. Este perdão nos faz novas criaturas. E este perdão nos dará acesso a entrar na cidade santa pelas portas. Está chegando este dia.
E você, querido amigo, também precisa desta experiência. Ele pagou um preço por você, para que você seja curado, para que você receba vida, vida com abundância e vida eterna. A vida eterna é Jesus, e só existe uma maneira de você desfrutar a vida eterna, é crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que isto acontecer, você vai fazer parte de um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que não vai ficar aqui na terra para ver o pior. A Bíblia diz que logo mais esta terra vai entrar em colapso. A Bíblia diz que essa terra vai entrar em pânico. Pastor, vai piorar? Vai ficar muito pior. A Bíblia diz que haverá uma chuva de meteoros que vai mudar o clima da terra. Um meteoro vai cair nas fontes de águas doces, elas se tornarão amargas. Outro meteoro cairá na vegetação, vai queimar uma terça parte da vegetação da terra. Se você está achando esses dias quentes, a Bíblia diz que o sol aquecerá 7 vezes mais. Imagine a temperatura da terra com 50 graus, 55 graus. O povo entrando em pânico na rua, os cânceres de pele à mostra, os olhos apodrecendo nas suas órbitas, é o que fala no livro do profeta Zacarias. Imagine só, quando esta terra estiver em pânico, com tantos tremores, com tantas guerras, haverá uma guerra tão terrível, que a linguagem bíblica é que o sangue dos homens dará no freio dos cavalos. A linguagem quer dizer que haverá um verdadeiro rio de sangue. Os reinos do norte descerão na direção de Israel. Este caminho já está pavimentado. Uma guerra mundial eclodirá. O povo de Israel passará 7 meses sepultando pessoas, procurando corpos e sepultando. Isto é o que vai acontecer na terra. Mas você sabe este povo que foi comprado? Sabe este povo que recebeu Jesus como Salvador? Aleluia! Oh, esta igreja será arrebatada. Essa igreja será arrebatada. Levante as suas 2 mãos e diga assim: mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada. Acontecerá, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Eu não vou ficar aqui. Oh, acontecerá. Num piscar de olhos. Escute o que eu vou te dizer. A esperança da igreja não é um governo que acabe com a pobreza. A esperança da igreja não é um mundo que seja equacionado, porque isto não vai acontecer.
enquanto Jesus não assumir o governo da terra materialmente. A igreja vai ser arrancada da terra. Esta terra vai virar um caos. Depois Jesus volta com a igreja e vai estabelecer um governo, aleluia, com um cetro de equidade. Equidade chama-se justiça e paz. Justiça e paz. Aí ele restaurará a terra. E quando ele restaurar a terra, haverá paz na terra, justiça na terra, paz e justiça ao mesmo tempo. Homem nenhum nunca conseguiu isso. Jesus estabelecerá. Mas isto é quando ele vier com a igreja e os seus santos anjos. Porém, antes disso, a igreja será arrebatada. Esta terra vai entrar num caos. E eu não quero que você fique aqui para conferir isto. Eu quero que você suba conosco. E para você subir conosco, é necessário você tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se entender com Deus ainda hoje. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você precisa se entender com Deus ainda hoje. E essa decisão é somente sua. Todos fiquemos de pé, por favor. Todos fiquemos em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é a hora de você receber o benefício da graça. Jesus já pagou um preço por você. Agora é hora de você se entregar para Ele. Ele já pagou um alto preço por você. É hora de você glorificar a Deus na sua vida. E isto você vai fazer recebendo Jesus como seu Salvador nesta noite. Você precisa tomar uma decisão de abrir o coração e receber Jesus como seu Salvador. Feche os seus olhos, por favor, onde você está. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui pessoas ouviram a Tua palavra. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, aqui pessoas ouviram a Tua palavra. Eu falei a Tua palavra, Senhor, e agora o Teu Espírito Santo está agindo nos corações. Eu te peço, Senhor, chama a cada uma destas pessoas para nesta noite se voltar para Ti e tomar uma decisão acertada de abrir o coração e receber o Senhor sentado no trono do seu coração. Eu te peço, Senhor, age em cada vida agora, para que eles possam tomar a decisão pública ao término desta oração, em nome de Jesus. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai abrir o coração para receber o benefício da graça de Deus, Jesus Cristo Salvador. Onde está a primeira pessoa que vai aceitar Jesus ou reconciliar-se com Jesus nesta noite? Glória a Deus. É hora dos irmãos se movimentarem, saírem dos seus lugares, perguntarem, convidarem e acompanhar essas pessoas para vir a Jesus. Glória a Deus. E nós vamos cantar, glória a Deus, com muita alegria. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O hino de número 300.